Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. E agora a gente salta lá do Antigo para o Novo Testamento em Marcos 11. Por favor, vamos lá. Marcos 1, perdão, do 14 a 17. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram, indo um pouco. Muito obrigada. E, Tiago, eu vou fazer uma oração por esse momento e você já fica à vontade com a palavra. Senhor Deus, obrigada por esse momento onde estamos reunidos em torno de Ti, Senhor, em torno da Tua palavra. Que os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração seja terreno fértil para que essas sementes sejam lançadas e uma nova vida floresça em nós, Pai. Que Teu Santo Espírito seja aqui conosco, ilumine o Tiago nesse momento da pregação e que aquelas palavras que vêm de Ti possam sair da boca dele. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, gente querida, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz, muito alegre de poder estar com vocês nessa manhã. Gostaria desde já agradecer o convite, de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo nos últimos dias e nos últimos meses também. O texto que a gente vai trabalhar é o texto que foi lido pelo Ivânio, texto de Marcos, tá bom? E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai discorrer alguns versos do livro de Marcos, tá bom? Principalmente do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu não vou orar novamente, mas eu faço da oração da Mara minha, que Deus fale aos nossos corações. Amém? Bom, para início de introdução, é interessante, é importante nós sabermos que o Evangelho de Marcos foi escrito pelo João Marcos, o menino João Marcos, que está relatado lá em Atos. Se a gente for lá para Atos, capítulo 13, a gente vai ter um pouco do relato do menino João Marcos. Ele foi viajar com o Paulo e com o Barnabé na primeira viagem missionária dos dois, né? E por algum motivo, a gente não sabe qual, esse menino desistiu da viagem no meio do caminho. Provavelmente ele se assustou, né? Ele foi com os apóstolos e quando ele chegou na viagem ele viu que não era tão fácil assim viajar e ter uma vida missionária. E aí ele, por algum motivo, ele volta para sua casa. E aí o Barnabé, que é o discípulo do Paulo, que na verdade que discipulou a Paulo, ele chama o João Marcos para uma segunda viagem. Isso está relatado lá em Atos 15. E aí quando o Barnabé chega com o João Marcos para viajar, o Paulo barra o menino, porque o menino tinha abandonado eles numa outra viagem. Então eles têm um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e o Barnabé e o Paulo se separam. E o Barnabé pega então o João Marcos consigo e começa a discipular esse menino. O mesmo que ele fez com o Paulo, agora ele faz com o João Marcos. E esse menino que foi no momento da história dos apóstolos, talvez alguém considerado pelo próprio Paulo, né? Inútil. O Paulo ele vai lá no final da sua vida chamar o João Marcos para estar com ele no seu ministério. Lá em Timóteo, a gente vai ver que Paulo assim para Timóteo, ó, vai e traz o João Marcos comigo, porque ele é muito útil para o meu ministério, né? Então, nós acreditamos que o Barnabé fez direitinho o trabalho do discipulado, né? O João Marcos, ele cresceu na fé, ele cresceu no meio dos apóstolos, ele se tornou não somente útil para Paulo, mas escritor do primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, que inclusive é base para alguns dos outros evangelhos, né? Como Lucas e Mateus, por exemplo.
Marcos escreveu o Evangelho de Marcos segundo as visões e o testemunho de Pedro, né? O Marcos não andou com Jesus, o Marcos não esteve com Jesus, mas ele escreveu o Evangelho segundo a vivência de Pedro com Jesus. Então, provavelmente, Marcos foi muito próximo do Pedro. E ele se relatou o Evangelho, testemunhou o Evangelho a partir das pregações de Pedro. O Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente na Itália, na região da Itália, especificamente em Roma, onde Pedro estava junto com Marcos, inclusive Pedro foi martirizado em Roma, né? Então, nós temos esse contexto. Marcos escreveu a partir das visões, do testemunho de Pedro a respeito de Jesus. E quando a gente vai olhar para os primeiros capítulos aqui de Marcos, nós temos a aparição de João Batista, capítulo 1. João Batista ele vem no deserto anunciando o reino de Deus e anunciando aquele que viria, Jesus, o Messias. E aí o João ele vai para o deserto batizar, um batismo de arrependimento, e no verso que a gente leu, capítulo 1, verso 14, Jesus aparece então publicamente para ser batizado por João no deserto. João já tinha sido preso no capítulo 14, e Jesus então ele começa a anunciar o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. E aí no texto que o Ivano leu, Jesus ele está proclamando esse reino. Ele diz: o tempo é chegado, o reino está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É interessante que Jesus ele anuncia o reino de Deus como um reino próximo. E próximo não no sentido de tempo, não no sentido que vai chegar. Jesus anuncia o reino de Deus como próximo no sentido de geografia, localidade. Então Jesus ele aparece dizendo que o reino já chegou, o tempo já foi findado, né? E o Justo Gonzalez ele disse que Jesus ele aparece na plenitude dos tempos, né? Onde o tempo está completo realmente, onde toda a cultura daquela região está preparada para receber o Messias, né? Não somente na linguagem, na língua falada, o grego koiné, aquele grego popular, já estava bem proliferado em toda a região. E Jesus ele aparece nesse contexto da plenitude do tempo, onde tudo está preparado. É por isso que ele fala assim: o tempo chegou, o tempo está concluído. E ele chegou nesse tempo da plenitude. E ele diz assim: o reino de Deus já está presente. Quando ele fala está próximo, no sentido assim, ele está aqui. Basta você tocar nele. É no sentido geográfico. Você pode agora enxergar e tocar no reino de Deus porque ele é acessível a você. É isso que Jesus está dizendo. E existem dois movimentos interessantes para que nós possamos enxergar e tocar no reino de Deus, que é crer e arrepender. Arrependimento e crença. Arrependimento no sentido de que o reino de Deus é algo novo. É algo que modifica as estruturas humanas. Então é impossível que você se aproxime do reino de Deus sendo velho. Então você precisa se arrepender. É o que nós chamamos de novo nascimento, né? É o que nós chamamos de ser um novo homem. Porque o reino de Deus é um marco na história do que era velho para o novo. Então, o primeiro movimento que nós devemos ter para entrar no reino de Deus é o arrependimento. Nós não podemos entrar no reino de Deus sendo velhos, porque o reino de Deus é um marco de transformação na história. Então, tudo que passa pelo reino de Deus, tudo que encontra com Jesus, ganha um novo significado de vida. É impossível permanecermos o mesmo quando nós temos esse encontro com o reino de Deus e com a pessoa de Jesus. Então, o reino de Deus é um ponto de ruptura na história. Então, é por isso que o primeiro movimento para encontrar o reino de Deus é arrepender. É o arrependimento. Nós precisamos de arrependimento para que nós possamos encontrar a Jesus e entrar no reino. Porque o reino de Deus é um ponto de ruptura, é um ponto de transformação. E o segundo movimento que nós precisamos ter é de crer em Jesus. Porque Jesus é o rei desse reino. Jesus é o senhor desse reino. Então nós precisamos desse segundo movimento de fé. Nós precisamos dar um passo de fé para que nós possamos encontrar esse reino. Porque ele já está, ele é presente, porém ele não é da ordem da matéria.
Ele não é uma coisa que a gente pode sentar na mesa e estudar o reino de Deus e tocar no reino de Deus como a gente toca numa xícara, por exemplo. Né? A gente precisa crer que ele existe e crer que Jesus é o Senhor da nossa existência. Nós não conseguimos também chamar a Jesus, Deus e o Espírito para tomar um café com a gente. Né? Sentar na mesa da nossa casa e a gente conversar com ele, tocar nas feridas de Jesus, porque isso é impossível. Então é necessário que a gente é necessário que nós desenvolvemos uma fé em Jesus. Então esses dois movimentos são necessários para entrar no reino de Deus. Nós precisamos primeiramente nos arrepender, ter uma nova vida. Nós precisamos primeiramente conhecer que o que é velho, o velho homem, precisa ficar para trás. Porque o reino de Deus é uma nova realidade. Nós precisamos, em segundo lugar, crer que Jesus é o Senhor desse reino e crer que esse reino é real. Então Jesus ele apresenta esses dois movimentos e após apresentar o reino de Deus e os movimentos necessários para que você participe desse reino, ele começa o seu ministério. Então ele sai andando pela beira do Mar da Galileia e ele enxerga dois irmãos, o André e o Pedro, o Simão, que se torna Pedro, que estava lançando redes ao mar, né, porque eram pescadores. E Jesus, ele começa então a apresentar esse reino que é novo, esse reino que é uma nova estrutura, que tem uma nova característica de vida. Então ele chama esses dois irmãos que eram pescadores e ele já começa então a mostrar que o reino de Deus é um ponto de transformação, é um ponto de ruptura na história da humanidade, na história e nos ambientes em que o reino ele chega. Ele diz assim para os irmãos: venham, me sigam, que eu vos farei pescadores de homens. E Jesus então ele começa a apresentar esse reino de transformação e de ressignificação de vida. Ele vai dizer para esses homens que eles têm uma missão de vida, que eles têm um significado de vida além da sua profissão, além do que ele estava acostumado a fazer. Porque quando nós chegamos no reino de Deus, nós precisamos necessariamente ser transformados. Eu quero abrir um parênteses aqui, que Jesus e o reino de Deus, ele é uma ruptura, um ponto de transformação em toda e qualquer estrutura e em qualquer ser humano. Jesus, ele aparece e ele inaugura o reino de Deus num contexto judaico, sinagogal, rabínico. Quando a gente vai ler o Evangelho de Marcos até o capítulo 3, a gente vai ver sobre os mestres da lei, sobre os fariseus, sobre a religião em Israel. E o contexto sinagogal apareceu lá no Antigo Testamento, na Babilônia, onde o pessoal não tinha templo para adorar. Então eles começam a se reunir nas casas, em ambientes menores, e surgem então as sinagogas, onde os mestres da lei, então, iam para as sinagogas interpretar a Torá. Então nós temos, o Jesus ele surge nesse contexto rabínico, religioso, sinagogal. E Jesus ele se apresenta como um rabino. Quando a gente vai ver isso daqui a pouco, ele, no verso 21, ele está em Cafarnaum, na sinagoga, ensinando. Ele não somente está num contexto rabínico, como ele se apresenta como rabino. Mas é interessante que os rabinos daquela região, daquela época, desse contexto, não iam atrás dos seus discípulos. Os discípulos é que iam atrás dos rabinos. Então nós temos três escolas rabínicas muito conhecidas no mundo antigo, que era ou três rabinos muito conhecidos, que era Hilel, Shammai e Gamaliel. Que inclusive o Gamaliel é citado em Atos. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E essas três escolas eram escolas responsáveis por interpretar a Torá. Porque como hoje nós temos diversas interpretações das escrituras, nós não temos muitas vezes um consenso de interpretação, naquela época também não. Então existiam diversos rabinos que se debruçavam as escrituras, a Torá, para interpretar a Torá. E Jesus nasce nesse contexto. E Jesus, inclusive, interpreta a Torá. Jesus está no Sermão do Monte, quando ele vai falar o Sermão do Monte, ele fala assim: vocês viram o que foi dito até aqui. Ame o seu amigo, o seu próximo, e odeie o seu inimigo. Porém, eu vos digo, ame o seu inimigo e ore por ele.
Jesus está reinterpretando a lei. Jesus está reinterpretando a Torá. Ele está exercendo o seu papel rabínico. Mas aqui em Marcos, ele faz algo totalmente diferente. Ele tem, mais uma vez, um ato de ruptura da cultura e da estrutura rabínica. Ele chama os seus discípulos. Ele convida os seus discípulos para andar com ele. Coisa que naquela época nenhum rabino fazia. Porque até então os discípulos procuravam um rabino e não o contrário. Então Jesus, ele começa o seu ministério procurando os seus discípulos, exercendo um papel rabínico e também exercendo e também demonstrando que o reino de Deus é novo e o reino de Deus é de pessoas. E então Jesus, após chamar esses discípulos, ele vai chamar esses dois, depois ele chama mais dois, o Tiago e o João, um pouco mais para frente, e no verso 21, Jesus ele vai para a sinagoga, então ele começa a se mostrar publicamente. Ele vai para a sinagoga no sábado interpretar a Torá. Ele vai ensinar a lei. Só que, mais uma vez, acontece algo novo na sinagoga. Jesus está na sinagoga, verso 23, e justo naquele momento em que Jesus estava na sinagoga, trouxeram a ele um homem possesso de um espírito imundo e gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus olhou para ele e disse: "Cala-te", e sai dele. E o espírito imundo, então, sacudiu aquele homem violentamente, deu um brado e saiu, gritando. E é interessante que Jesus, mais uma vez, mostra que a realidade do reino é um ponto de transformação onde ele chega. Jesus não está somente na sinagoga preocupado em interpretar a Torá. Jesus não está na sinagoga preocupado em recontar as leis. Jesus não está na sinagoga simplesmente preocupado em reafirmar as leis. Mas Jesus está na sinagoga preocupado com pessoas. Quando chega a ele um homem possesso de um espírito imundo, ele expulsa esse demônio, esse espírito, e ele traz àquele homem humanidade. Jesus, então, ele demonstra que o reino de Deus não é um reino estruturado em leis, não é um reino estruturado em normas, mas é um reino estruturado para pessoas. É um reino que visa pessoas. Jesus devolve àquele homem, na sinagoga, a humanidade. Era um ser humano possesso, privado por um espírito imundo. Era um ser humano limitado, cercado, impedido de manifestar a sua humanidade. E Jesus, então, expulsa aquele espírito, liberta aquele homem para que agora ele possa ser humano, para que agora ele possa se tornar gente, para que agora ele possa ter, não somente ser livre de um espírito, mas agora ele possa voltar para a sua família, para que agora ele possa voltar a frequentar a sinagoga, para que agora ele possa voltar a frequentar o templo, coisa que ele era impedido de fazer. E Jesus, então, com esse ato, revela que ele está preocupado com pessoas, e que o reino de Deus é para libertar e para curar pessoas. E ele continua caminhando apresentando o reino desta forma, um reino de libertação, de cura de pessoas. E aí no verso que a gente tem um pouco mais para frente, verso 40 do capítulo 1 ainda, Jesus ele está caminhando e aproxima um leproso dele. E diz e suplica de joelho: "Se quiseres me curar, serei curado." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. E disse: "Quero, seja purificado." E imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. É interessante que existia o leproso, assim como o endemoniado, era mais alguém privado da sua humanidade. Era alguém que não tinha acesso ao templo, era alguém que não tinha acesso à sinagoga, era alguém que ficava isolado da cidade, alguém que não podia ser tocado por ninguém, alguém que não podia às vezes, conversar com ninguém porque tinha algo que impedia, que era um impuro. E existia uma cultura, na época, de que você se tocasse num leproso, você não somente se tornaria um leproso, mas como também você seria cerimonialmente e ritualmente impuro.
Então você precisaria, além de ser curado, precisaria passar por um ritual de purificação. E Jesus, quando ele vê aquele leproso, ele toca no leproso. Ele toca no leproso. E ele mostra que não somente o leproso, ele não se tornou impuro, mas como o leproso foi purificado e foi curado. Jesus, mais uma vez, ele demonstra que o reino de Deus é um ponto de ruptura na história. Ele destrói uma cultura que vinha sendo arrastada por muito tempo, uma cultura de escravidão do ser humano, onde não possibilitava que o ser humano se tornasse gente. Então Jesus toca no leproso e devolve ao leproso não somente o restabelecimento da sua saúde física, mas, mais uma vez, a sua humanidade. Mais uma vez ele diz assim, ser gente. Porque você pode ser humano. É para isso que eu te criei, esse é o seu princípio de vida, ser gente. Então ele fala assim, agora você vai lá para o sacerdote e você vai mostrar para ele que você está curado. Mas você não vai só mostrar para ele que você está curado, mas você vai dar testemunho que agora você é um ser humano. Que agora você pode voltar para o templo, que agora você pode voltar para a sinagoga, que agora você pode voltar para sua casa, que agora você pode ser restabelecido novamente como um cidadão. Jesus devolve aquele ser humano a sua plena humanidade. Se primeiramente nós tínhamos um homem que um ser humano preso em um espírito mundo, aqui nós temos um ser humano sendo o próprio imundo. E Jesus, quando ele toca nesse ser humano, ele devolve ao ser humano a humanidade. E Jesus, um pouco mais para frente, no capítulo 2, ele faz a mesma coisa. Trazem a ele um paralítico numa casa, não tem por onde ele entrar, eles fazem um buraco no teto, colocam um paralítico na frente de Jesus, e Jesus olha para esse paralítico e diz o seguinte, estão perdoados os teus pecados. E aí os fariseus indagam o que é isso, como que Jesus perdoa pecados, e Jesus então fala assim, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Então Jesus perdoa os pecados e em seguida ele fala para o paralítico, levanta, pega a sua maca e vai embora. E mais uma vez, Jesus ele devolve a esse ser humano a humanidade e a dignidade de ser gente. Jesus, em primeiro lugar, e aqui tem algo muito interessante, Jesus ele não só cura o físico desse paralítico, mas ele cura a alma. Ele cura a alma, ele olha primeiramente para o coração e diz assim, estão perdoados os teus pecados. Tem muita gente que anda, mas é paralisada. Tem muita gente que anda, mas está de alma, de coração paralisado. A vida não faz mais sentido. A vida, não parece que nada na vida lhe é prazeroso. Então Jesus parece que percebe isso. Esse homem não tem somente um problema nas pernas. Esse homem não somente não pode andar. Esse homem tem um problema de alma. E Jesus devolve mais uma vez a este homem. Primeiro, um fôlego de alma. Paz, perdão. Tirou a culpa e talvez a mágoa que esse homem levou por muito tempo. E depois restabelece a sua saúde como um ser humano completo. E fala assim, agora você pode ir. Pega a sua maca que você é gente. Viva a sua vida. E lendo tudo isso, todos esses atos de Jesus no começo do seu ministério, eu percebo que o reino de Deus, primeiro, é um reino de pessoas, é um reino de gente, e em segundo lugar, o propósito do reino de Deus é justamente esse, nos tornar pessoas, nos tornar gente. Nós acreditamos que quando nós entramos pelas portas da igreja e da religião, nós temos a missão de nos tornarmos espirituais. Então, nós buscamos, talvez por muito tempo, nos tornar dentro de uma comunidade, ou dentro disso que nós chamamos cristianismo, de sermos espirituais demais. Mas, na verdade, a nossa missão, quando nós entramos e conhecemos esse reino de Jesus, encontramos com Jesus, é nos tornar parecido com Ele. A sua plena humanidade. É resgatarmos a imagem e a semelhança de Deus em nós. Existe um teólogo chamado Pierre Chandir, ele vai dizer que nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual.
mas nós somos seres espirituais procurando nos tornar humanos. Quando nós vamos olhar os frutos do Espírito, todos aqueles 9 frutos do Espírito, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, todas essas questões são de fato espirituais, são de fato de Deus a nós. Não é possível que nós desenvolvemos isso plenamente humanos, mas são dons, são coisas do Espírito que nos tornam humanos. São dons do Espírito dados a nós para que nós possamos nos tornar gente. E nesse sentido, o Evangelho de Jesus não tem nada a nos dizer sobre não tem nada a não ser que nós nos tornemos gente. Não é para nós nos tornarmos seres angelicais, espirituais demais. O Evangelho de Jesus tem como princípio e tem como diferencial em nossas vidas nos tornar pessoas. A imagem de Jesus. Pessoas que não são privadas por um espírito imundo. Pessoas que não são privadas por limitações de pecados. Pessoas que podem desenvolver a sua humanidade. Pessoas que não têm cercas. Pessoas que estão livres para desenvolver e chegar à estatura de que Paulo vai dizer, de varão perfeito. A plena humanidade. Mas mas contemplando esse texto, eu também vejo que há um empecilho para que nós possamos viver isso. E esse empecilho, muitas vezes, é algo muito próximo de nós. Quando nós olhamos para a caminhada de Jesus, ele tenta, e ele se encaminha em direção a seres humanos privados, a seres humanos limitados, a seres humanos que estão escravizados por algum sistema, seres humanos que estão escravizados por algum espírito, seres humanos que estão escravizados por alguma enfermidade, e ele vai libertando esses seres humanos, ele vai manifestando o reino de Deus, modificando os Porém, existe uma estrutura naquela época que tenta impedir Jesus de cumprir a sua missão, de manifestar o reino. E essa estrutura é religiosa. Quando nós olhamos para esses textos que a gente leu, quase ou por completo, nós temos um embate de Jesus com os fariseus. No capítulo 1, verso 40, nós lemos que Jesus ele curou um leproso, e no capítulo 2, mais adiante, Jesus ele tem um encontro com os fariseus, e os fariseus vão indagar Jesus por que ele perdoa pecados. Quem é Jesus para perdoar pecados? E talvez Jesus poderia dizer assim, prazer, sou Deus. Né? Mas Jesus, ele olha para isso e ele diz assim, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer, levanta e anda? Mas nós temos aqui uma religião que não consegue enxergar o reino de Deus que já é acessível, que está totalmente cega, desumanizada e proibindo e impedindo que as pessoas se humanizem. Então, quando Jesus ele se encaminha a um paralítico e cura um paralítico e devolve esse paralítico à humanidade, a religião se levanta dizendo, você não pode fazer isso. Quando Jesus se encaminha a um paralítico preso, cativo por diversas tensões em sua alma, e ele liberta esse paralítico, a religião diz, você não pode fazer isso. E aí, um pouco mais para frente, Jesus vai ter um outro embate com os fariseus, porque Jesus diz assim, os fariseus dizem para Jesus, como que você come com pecadores, com publicanos? Então, quando Jesus se direciona às pessoas para curar os pecadores dos seus pecados, para libertar os pecadores e trazer perdão aos pecadores, a religião diz assim, você não pode fazer isso. Quando Jesus ele se encaminha aos publicanos, porque era alguém que alheio à religião, alguém distante da religião, e Jesus chega para esses, e a religião se levanta e diz, você não pode fazer isso. Um pouco mais para frente, quando Jesus no sábado cura a mão, no capítulo 3, cura a mão de alguém que tinha uma mão definhada, essa religião vai se levantar e dizer assim, vamos matar esse homem, porque ele não pode fazer isso. O coração farisaico impede que nós nos tornamos humanos e que impede que nós humanizemos o outro.
A religião farisaica em que Jesus está inserido impede ou tenta impedir que o reino de Deus seja um ponto de transformação. A religião farisaica impede ou tenta impedir que Jesus seja um ponto de ruptura na estrutura humana. Impede que o ser humano encontre a Jesus. Verso 5 do capítulo 3, os fariseus dizem o seguinte: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matá-lo. Enquanto Jesus faz tudo isso, enquanto Jesus liberta, cura, enquanto Jesus expulsa demônios e devolve o ser humano à humanidade, a religião, pasmem, procura matar Jesus. O chamado de Jesus para as nossas vidas, em primeiro lugar, é que nós encontremos o reino de Deus, que nós encontremos a Jesus. Porque o reino de Deus é um ponto de transformação em nossas vidas e nos ambientes em que estamos. Em segundo lugar, o convite do evangelho, do reino de Deus para as nossas vidas é que nós possamos nos tornar gente. Porém, nós precisamos sondar o nosso coração para que nós possamos excluir qualquer farisaísmo do nosso coração. Que a religião farisaica não faça parte das nossas vidas. Porque isso nos impede de conhecer Jesus. Isso nos impede de nos tornar gente. Quando nós vamos para a passagem do fariseu e do publicano, que Jesus conta, nós temos um fariseu que ora de si para si mesmo, dizendo: obrigado, Deus, porque eu não sou como eles. Obrigado porque eu não sou pecador. Obrigado porque eu não sou como esse publicano. Obrigado porque eu não sou como o resto do mundo. E o publicano ora para Deus dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quando Jesus se direciona a nós, ele diz assim: ser curado, ser liberto, ser gente. Porém, o fariseu, quando Jesus diz para ele ser curado, ele vai dizer: já sou curado. Quando Jesus diz ao fariseu ser gente, ele vai dizer: já sou gente. Que nós não sejamos fariseus, mas que nós possamos, quando Jesus falar para nós ser curado, nós possamos: Senhor, me cura. Quando Jesus olhar para você e dizer ser liberto, você fala: Jesus, me liberta. E quando Jesus nos fizer o convite, ser gente, nós possamos: Senhor, faz-nos gente como o Senhor é. Faz-nos ser humano como o Senhor é. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser gente. Querer que Deus nos transforme, gente. Querer que o Espírito Santo nos faça gente. Nos liberte, nos cure. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos convida a ser gente. Muito obrigado porque o teu evangelho nos transforma. É um ponto de ruptura em quem éramos para quem devemos nos tornar. Que o Senhor possa nos tornar gente. Que o Senhor possa nos curar. Que o Senhor possa nos libertar. E que o Senhor possa nos transformar seres humanos à imagem e semelhança do Senhor. Nós, ó Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor essa realidade já é presente. Já está aqui. Que nós possamos ter o discernimento de entrar no reino do Senhor, não pelas portas da religião, não pelas portas do farisaísmo, mas pelas portas do evangelho. Que o Senhor nos transforme, para que de fato nós nos tornamos seres humanos. Em nome de Jesus. Amém.